circunstâncias da vida não seja tão pesada que a gente não venha sentir tanto baque quando a gente não ora. Eu falo isso porque eu tenho testemunho próprio, irmãos. Ultimamente eu tenho vivido tudo que eu tenho pregado. Tudo. E às vezes a pessoa me chamou assim, uma pessoa me disse assim, quando eu vou agir de acordo com a palavra, tem gente que confunde e diz assim, tu está sendo religiosa. Não é assim. Eu digo, não estou sendo religiosa. Não estou com religiosidade. Só que eu prego a palavra de Deus, eu tenho que viver aquilo que eu prego. E as pessoas, irmãos, têm que entender e diferenciar isso. E também não interessa, mas as experiências que eu tenho tido com Deus ultimamente, elas não têm sido assim tão fáceis. Depois eu vou contar para os irmãos. E o que Deus tem me mostrado em oração, ultimamente acontece praticamente de um dia para o outro. E eu fico pensando, Deus, o que está acontecendo? Isso tem que tu está perto de mim, porque é forte. Então, se nós tivermos esse costume, essa disciplina que a palavra de Deus nos ordena, nós vamos saber entrar em qualquer situação e sair de qualquer situação e colocar os irmãos que fazem missões nesse refúgio que é o Senhor. Porque quando ele fala de oração, irmão, toda pessoa que vai fazer a obra do Senhor, ele tem que ter uma cobertura espiritual. Tem que ter os intercessores, porque às vezes lá, eles já vão prontos, preparados, espiritualmente, materialmente, mas tem que ter um grupo de intercessor lá. Nós vamos, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, quando ele ia, ele não rejeitava, e era o homem de Deus, andava com Deus, lado a lado, e ele não rejeitava nenhum tipo de oração. Ele falou, eu estou aqui, vocês orem por mim, intercedam por mim, porque assim e tal, e eu também estarei intercedendo por vocês. Ele era uma pessoa que ele fazia a obra missionária onde ele estava, e ele dava força para as pessoas, mesmo sendo prisioneiro, mesmo estando preso, ele fazia a missão tanto dentro quanto fora. Vamos colocar aqui uma linguagem dos presos. Eles não ficam comandando as quadrilhas de dentro do presídio, mandando roubar a facinha e tal. E o apóstolo Paulo é diferente, por quê? Porque ele sendo preso, ele também comandava as pessoas para permanecer na presença do Senhor. Ele estava ali, mas era da vontade do Senhor, mas que ele estava ciente de tudo que estava acontecendo e que o povo continuasse orando, continuasse fazendo a missão, porque era a vontade do Senhor. Então isso é importante. Então vamos colocar, eu sei que muitos dos irmãos já fazem isso aqui, tem sua disciplina, tem os seus horários de orar, de cantar, porque a rotina de vir para a igreja é uma, e a rotina de comunhão com você e Deus é outra. É outra. Se diz para você entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, é uma intimidade mais íntima, mais próxima, né? Que não é obrigado todo mundo ver nem todo mundo saber, mas é algo que sempre nesses comentários eu estou observando que está sendo muito, está incentivando bastante os irmãos a orarem, porque a oração, ela é a chave, ela é a disciplina. Então, despertar a igreja, vou ver se está aqui, continuar aqui. A oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missão sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária: interceder. Essa palavra, irmãos, intercessão, ela é além do que vocês imaginam. Interceder em oração é só 2 vezes, de dia e de noite, sem cessar. E quando trata de intercessão e súplica, é uma intercessão, é uma oração que vem da alma, é um grito de pedido de socorro por
que você sabe que Deus vai ouvir, e você não sabe como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. E se você não entender de início, depois você vai entender. Então, interceder é constante. É constante oração por aqueles que estão indo na linha de frente, digamos, bateu de testa com Satanás. Porque fazer a obra missionária tem vários tipos de preparo que você tem que fazer. Não é só sentir aquela vontade de ir. Se Deus colocou no teu coração essa chama, você começa a orar para que Ele venha te dar sabedoria e discernimento para você começar a fazer a obra do Senhor. Porque também não é só sentir e ir, porque Ele capacita. E para que Ele capacite, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que orar e você tem que compreender o que Ele quer. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Não é fácil. Eu sei que muitos aqui já receberam uma porta fechada na cara, já foram xingados. Aqui, que é fácil. Aqui é fácil. Mas há lugares que você vai. Eu sou morador de rua. Eu não tenho lugar para morar no lugar que eu moro. Só que quando eu amarrei, aí eu dormindo ali no porto ali. No Ipanema, aí o cara disse, você está pagando promessa ou você é doido? Eu digo, eu não sei o que o senhor está falando, então porque o homem lá em cima da terra minuto. Aí o cara, antes de eu dormir, aí eu olho a leitura e abro eu, aí eu peço a Deus para me dizer que eu estou no meio da rua mesmo. Aí eu sou morador de rua, eu estou aqui, estou lá. Só que lá, estou com 10 anos. Vai fazer uns 10 anos que eu aceitei lá em Teresina, aí o pastor me deu uma carta, aí eu apresento a carta está, eu renovei ela em 2020, aí eu ando com ela, aí eu represento, aí os pastores dizem, não, isso aí sai 30 dias, eu digo, eu não sei não, porque na segundo Coríntios não está pedindo isso aí não, isso aí na anda porque o pastor deu, mas segundo Coríntios está dizendo que nós não precisamos desse papel. Aí mas você sabe, eu sei que eu olho para tudo, está explicando. Então aí eu vivo de um lugar para o outro, eu estou num lugar, estou no outro. Aí eu estou com 10 anos, eu frequento, eu andando. Uma forma de você estar levando o Evangelho, né? Aí o pessoal diz, vai para onde eu vou para a igreja. Eu sou mais lá, você conversando. É assim. Aí também a gente está de doido, sabe? Você está doido, já está no meio da rua, estou fazendo a minha parte. Porque às vezes, pela situação que o senhor vive, muitos não querem dar crédito, né? Às vezes, se fosse palatosado, tivesse um carro, tivesse uma vida diferente, talvez dariam crédito. Mas, continue fazendo o que Deus colocar no seu coração, porque a obra é dele e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Irmã, Pai Senhor para todos. Uma irmã falando aqui sobre porta na cara, né? Porque na verdade, se a gente entender, fazer missão não é fácil muito, porque é que eu estava falando, a oração é importante porque na oração você vai quebrar as forças do mal, né? Quebrar as portas que estão fechadas, ferrolhos, né? Então a oração quebra tudo o mal, porque na verdade quando a pessoa vai fazer missão, quem faz sabe, então o inimigo se levanta contra. O tanto o inimigo usa pessoas para impedir que a missão seja cumprida. Né? Eu estava lembrando aqui, quando eu fui no pior no Próximo Batista, antes de nós fazer o culto à noite, nós ia fazer o evangelismo, nós dois. Saía de casa em casa. Eu lembrei, até já falei isso aqui uma vez, mas não falar de novo. Aí nós chegamos numa residência lá, e o pessoal lá no Nordeste, no Piauí, são um povo muito credo. É um povo que eles prezam muito pela cultura
E nós encostamos para. Aí tinha um outro também, só que nós fomos chegando no meio para dentro de casa. Aí a mulher estava sentada, aí nós começamos a pregar o evangelho para ela. Aí eu falei um pouco, o marido fala outro, nós vamos falar. E eu estava mais próximo da porta, sentado próximo da porta, e o marido estava do lado, e eu ficou no meio de nós dois aqui. Aí quando é fé, o irmão chegou, ele veio com uma faca na mão, né? Aí ele estava com a faca, aí eu vi quando ele veio com a faca, ele foi botou a faca assim, encostada na porta, assim. E ficou em pé, né, com a faca na mão. Aí quando eu vi, eu já fiquei orando, né, pedindo para Deus que toda a força do mal, né? Aí ele perguntou, o que vocês estão querendo aqui? Que geralmente vocês estão políticos, perguntou se era político, né? Aí porque geralmente vocês estão querendo alguma coisa. Então, aí o pastor Roberto falou, nós estamos querendo sim, mas é divulgar o evangelho para vocês, trazer Cristo para a família. Então, nós não somos políticos, nós não estamos interessados em finanças, em dinheiro, nós estamos querendo atenção de vocês para vocês ouvirem o evangelho, para que o evangelho seja transformado, o evangelho transforme a vida de vocês. E também convidar para o culto que nós vamos realizar daqui a pouco à noite, para vocês e convidar para vocês irem a este culto. Então, na verdade, assim, a oração é importante por causa dessas situações, né, que a gente enfrenta. A gente entende que na história de Paulo, a gente entende que ele passou por muitas provações, que aquela serpente que mordeu ele, enfim, Deus usou ele de uma forma maravilhosa. Então, fazer missão não é fácil, é preciso orar, é preciso quebrar as forças do inimigo, para que a obra seja realizada e tenha êxito em tudo aquilo que a gente for fazer. É o que ele falou aí agora. Amém. A pessoa, esse cara Então é isso que só que as acontece, pouco Deus irmãos. livre. A gente tem Tá orando, Deus vai que quebrantando o coração, orar. né? Por que quando a gente fala nesse preparo da oração? Porque a oração, ela é importante porque Deus vê o que você não vê. E Ele age de forma inesperada, como você não imagina. Quando a gente vai, a gente vê o que está na nossa frente. Mas você não vê o que está em volta daquele mundo espiritual. O que tem por trás de tudo aquilo ali. Então é muito sério isso. É muito sério. Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de oração. Porque é que nem você ir caçar sem saber que vai encontrar uma caça ali. E nessa trajetória você pode enfrentar muitos perigos. Pode aparecer muitos obstáculos. E no qual a oração é que te prepara para vencer todos eles e passar por cima de todos eles. Aí diz aqui, devemos, a fim de que a palavra de Deus seja pregada, devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Porque às vezes nós somos afrontados por palavras, e se você não tiver um preparo, você pode tropeçar nas palavras, você pode ter dificuldade naquele momento de resolver aquela situação, porque em Tiago 3:2 diz assim, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Aí ele disse aqui, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça, e seguimos dirigindo todo o corpo. Aí aqui está falando sobre o domínio na língua, o domínio das palavras. Olha quanto é difícil. Paulo, ele tinha esse cuidado no falar com as pessoas. Então, nós temos também que ter esse preparo de dominar, né, de vigiar nas palavras, nos cuidados das palavras. Então isso é muito importante. Muitas vezes a gente tropeça naquilo que fala. Nós não podemos falar às vezes o que pensamos. Na palavra de Deus não tem esse negócio assim. Eu penso que no versículo isso não. Você tem que ter a certeza que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Na palavra nós não podemos ter essa incerteza e essa insegurança. Tem que ser ela, não é? Então nós temos que ver
Verdade. O irmão Raimundo está falando aqui, né? Se a gente chegar assim, já chegar apontando, olha, abre essa porta aí, ó. Porque se você não aceitar a gente, você vai para o inferno. Você dá um tiro na hora, se a pessoa tiver amado. Quem é que você vai dizer que eu vou para o inferno? Tu é que nem eu. Meus irmãos, para falar a verdade, tem pessoas no nosso meio, dentro da igreja, que faz coisas erradas e aí fala que eles não são transformados ainda e fala, não, pode deixar, é eu com Deus. E se você for falar, dar um conselho, ele vai falar assim, você é um comedor de feijão que nem eu, os pastores, todo mundo é que nem eu, todo mundo é igual, quem que nunca errou, quem que não sei o quê, fica tentando encontrar uma saída, colocando pessoas na frente, né? E querem fazer a aula do Senhor de qualquer jeito, porque às vezes tem gente que quer ser um missionário, quer fazer a obra do Senhor, mas ele não faz a missão nem na igreja, nem na própria igreja. Não pega um copo de água, a gente não pastor para ele indicar uma pessoa para fazer a obra missionária, com certeza ele vai estar observando como que é o comportamento do irmão, da irmã, dessa pessoa na casa do Senhor. É uma pessoa prestativa, é uma pessoa que está ali, né, rente, ajudando na obra do Senhor. Você vê aquela disponibilidade dele na casa do Senhor, ele já é um ponto de partida. Vê se ele vai se ele ganhou alguma alma para Jesus e tudo, enfim. Às vezes a pessoa quer ser um missionário, quer que um pastor ore por ele e ele não tem aquela chamada que ele pensa que tem e nunca ganhou uma alma para Jesus, irmão. Então não tem como, se você não consegue ganhar alma para Jesus aqui no seu setor, no seu bairro, durante tantos anos de crente que você teve, como que você vai desenvolver, né, esse chamado lá fora? Então você tem aquele desejo, mas a habilidade você não está tendo. Então é uma das coisas que você tem que procurar falar com Deus. Então tem todo um tipo de preparo para que essas coisas venham a acontecer. Para que, olha o que diz a palavra do Senhor, para que eles recebam a direção de Deus, haja refrigério em suas vidas, nas esferas física, emocional e espiritual. Apesar de tudo, o missionário ele é um ser humano. Apesar de tudo, ele tem a vida dele física, tem a vida dele emocional, tem a vida dele espiritual. Não foge do contexto as fases da vida que todo mundo tem. Então, a gente tem que interceder, porque são partes na qual o inimigo vê o teu ponto de fraqueza. Ele vê nessas áreas, na física, na emocional e espiritual. E é nessas áreas que ele vai tentar te atingir, para que você não venha ter êxito na obra do Senhor. Porque, irmãos, quando a gente não está com a vida espiritual ou a vida emocional e a vida física bem, que é uma coisa puxando a outra, nada faz sentido para nós. Às vezes você está fisicamente bem, mas emocionalmente você não está bem, e daí você não consegue atingir uma vida espiritual bem sadia também. Os irmãos estão entendendo? Olha o quanto é difícil para uma pessoa fazer a obra do Senhor. Tem que tratar essas três áreas: a física, espiritual, emocional e fora psicológica da pessoa. Porque também nessas fases de missões, você vai ver muita coisa que vai mexer no teu psicológico. Então você tem que estar preparado nessas três fases para fazer a obra do Senhor, para que você tenha sucesso. Aqui em Romanos 15, 32 fala, alguém pode procurar bem Romanos 15, 32? Para a gente ver, porque não dá para ler todos os versículos, irmãos, por isso que eu procuro todos. Mas tem uns que é bom a gente ler, né? Se encontrou aí, pode ler. Romanos 15 e o versículo 32. Romanos 15, 32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria
e possa recrear-me convosco, Como é que é? Repete de novo, comenta um pouquinho. Romanos 15:32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Está vendo? Nós temos que estar na presença de Deus com alegria. Né? É com alegria. No dia que você estará triste. Assim, Deus, Ele cuida até dessa parte nossa, do nosso emocional. Do nosso emocional. É onde está entrando ainda as pessoas que não conseguem definir essa característica aqui, desse emocional. Nós temos que estar na presença do Senhor com alegria. É onde vem a entrar, quando eu vejo aqui, que é para a gente ter cuidado com o quê? Com a depressão, que é a doença do século, a ansiedade, não é isso? Isso tudo envolve. Por isso que a palavra de Deus diz: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o Senhor Ele cuida até disso. Dessa parte emocional, a ansiedade ela atrapalha. Então, nós temos que estar diante da presença do Senhor, apresentando aqueles que fazem missão em oração, para que Deus venha entrar com providência em todas essas áreas. Porque não é fácil. Porque envolve a família, envolve o seu trabalho, envolve toda a sua rotina. Envolve toda a sua rotina. E se você não tiver um preparo, você pode cair, né, nas armadilhas do inimigo, porque ele vai atingir bem nessa área, que é a área que a gente, que mexe mais com a gente, que vem trazer o quê? Desânimo, tristeza, não querer sair, não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de cantar, não vai ter vontade de fazer a obra do Senhor, não é isso? Não vai ter mais aquele desejo que parece que vai acabando, que vai matando. Às vezes o missionário, irmãos, ele vai fazer a obra do Senhor e ele coloca a vida dele diante da presença do Senhor. Às vezes ele vai com o pensamento, com o desejo, com o projeto, e ali o inimigo vai e se manifesta, faz algo e ele se decepciona, vê que o que ele está no desejo do coração dele, que ele falou que Deus colocou no coração dele para ele desenvolver, não deu certo. E aí é onde vem essa parte que tem que ter o cuidado da vida emocional, para que ele não venha se frustrar com aquele que é ocorrido, mas que ele venha ter sabedoria para buscar e enfrentar, passar por cima daquilo ali. Porque às vezes aconteceu um obstáculo, não significa que Deus não está no projeto que Deus colocou no coração dele. Significa que ele precisa de ter um preparo maior, não é? Para realizar esse projeto que Deus colocou, e que não é preciso se frustrar, porque Deus tem os meios de ele trabalhar, e daí ele vai ter que revigorar suas forças novamente para continuar fazendo o que Deus colocou no coração dele. Porque o diabo ele veio roubar, matar e destruir sonhos. E se você tem esse desejo de fazer a obra do Senhor, e se você tem essa vontade de fazer a obra do Senhor, e Deus coloca no teu coração algo, e que às vezes não dá certo, muitas das vezes a gente vai pensar porque Deus não quis, muitas vezes não é assim. Então nós temos que orar mesmo, colocar na presença do Senhor, para a gente saber discernir a vontade do Senhor em nossas vidas. Então vamos continuar aqui. Aí diz assim: despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 e 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se
Se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É isso mesmo. Em vez da gente falar mais, em vez da gente criticar mais, em vez da gente falar, se fosse eu fazer isso, se fosse fulano fazia isso, a gente deve orar mais para que os que têm o desejo continuem fazendo, e para que os que não têm o desejo venham ter desejo de fazer a obra do Senhor, para que as coisas possam andar bem, do jeito certo que tem que ser. Mas às vezes a gente sempre fala isso, não, se fosse eu fazia isso, faria melhor. Mas não é assim. Então nós temos que ter, irmãos, esse hábito de orar. Se orar mais, se nós tivermos mais a presença do Senhor, mais frutos nós iremos colher. Porque a oração é uma sementinha que a gente planta e vai regando ela com mais oração, com mais propósito, não é? Com mais objetivo, e aí ela vai começar a germinar, florescer e dar os frutos. Porque também não é do dia para a noite, mas nós temos a certeza, aquele que ora, aquele que busca, acha, porque o nosso Deus disse que acha, então acha. Então nós temos que estar em constante oração, para que nós possamos ter esse sucesso, para que nós venhamos ter